Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui no nosso canal. Recentemente, eu apresentei um vídeo falando sobre as chances de, daqui a alguns anos, ser possível que pessoas congeladas possam voltar à vida. O assunto de hoje é bem mais polêmico. Existem pessoas que realmente concordam em congelar o corpo para uma possível volta à vida no futuro. Mas alguns especialistas ao redor do mundo estão tentando fazer algo parecido. Só que, em vez de congelar o corpo, querem algo ainda mais bizarro. O objetivo é conseguir realizar um transplante de cabeça. Imagine que um dia você acorda e, do nada, percebe que sua cabeça está conectada a um corpo completamente diferente do seu. Parece loucura, não é? Mas esse é o plano de alguns cientistas que acreditam que esse procedimento seja possível. E quando eu falo de alguns, é porque, para a maioria dos estudiosos, o transplante dessa parte do organismo é algo impossível de acontecer. Muitos profissionais da área afirmam que seria necessário um desenvolvimento tecnológico gigantesco, além de um avanço no conhecimento de como o nosso cérebro e o restante do sistema nervoso central funcionam. Mesmo assim, é comum ouvir histórias e lendas sobre transplantes de cabeças em seres humanos. Isso já inspirou filmes, séries e, principalmente, desenhos animados. Há um tempo, esse assunto foi tema de diversos vídeos e matérias publicadas na internet. O motivo? 2 neurocirurgiões afirmaram que era questão de tempo para que ocorresse o primeiro transplante desse órgão entre humanos. Estou falando do italiano Sergio Canavero e do chinês Xiaoping Ren. Eles apontaram avanços nessa área e gostariam de ser os pioneiros na realização desse tipo de cirurgia. A dupla ficou famosa por um transplante de cabeça em ratos em 2015. Nesse caso, os médicos utilizaram 3 animais. O primeiro rato serviu apenas como doador de sangue para os outros 2. O segundo foi o que teve o órgão cortado. Já o terceiro roedor foi o que recebeu uma outra cabeça. Nesse caso, os neurocirurgiões não fizeram apenas um transplante. Na verdade, criaram um rato com 2 cabeças. Lembrando que esse foi apenas um simples experimento, pois a intenção de Canavero e Xiaoping é fazer uma operação em seres humanos que, no resultado final, haverá apenas uma única cabeça. Só que esse tipo de procedimento em pessoas apresenta problemas bem maiores do que os encontrados nos processos realizados com ratos e outros animais. O primeiro grande obstáculo é a ética. Quando ouvimos histórias sobre experiências feitas em animais, não ficamos tão assustados assim. Deveríamos. Bom, mas não ficamos. Claro que em muitas situações, dependendo de como tudo acontece, o fato pode sim causar revolta. Mas a humanidade está acostumada a usar animais para fazer esse tipo de teste, principalmente ratos, infelizmente. Mas, quando falamos em experimentos como esses em pessoas reais, aí a conversa muda. Isso porque, nos transplantes com roedores, muitas falhas ocorreram e camundongos foram perdidos durante os testes. Para nós humanos, a vida de um rato de laboratório pode não ter um peso tão grande assim. No entanto, seria inaceitável perder alguém para tentar descobrir se é ou não possível fazer esse tipo de cirurgia. Além disso, existe a possibilidade de que, talvez, esse procedimento não seja aplicável às pessoas. Vale lembrar que transfusões de sangue e doações de órgãos são complicadas e podem ter rejeições. Agora imagina o transplante de uma cabeça inteira. A probabilidade de uma reação negativa é altíssima e por mais que tudo ocorra de forma correta no processo, nada impede que a pessoa venha a falecer. Um segundo obstáculo
é a complexidade do nosso corpo. Você pode até achar que não, mas nós somos os seres mais complexos conhecidos pela ciência. Um transplante de cabeça em uma pessoa requer cuidados muito maiores e é mais difícil do que a operação realizada nos ratos. O terceiro desafio a ser superado é como arrumar um organismo saudável para se colocar à cabeça. Existe a probabilidade de se criar um corpo humano totalmente novo, assim como órgãos são produzidos artificialmente. Porém, essa tecnologia está dando os seus primeiros passos e ainda vai demorar anos para criarmos órgãos totalmente confiáveis. Imagine então até conseguirem desenvolver um corpo inteiro. Bom, diante de todos esses obstáculos, podemos concluir que se um dia realmente for feito um transplante de cabeça, terá de ser realizado no corpo de alguém que acabou de morrer. Mais ou menos como acontece nos transplantes de órgãos. E é aí que surge um outro problema. Que família estaria disposta a doar o cadáver de um ente querido para que sirva para a cabeça de outra pessoa? Ou melhor, será que existe algum indivíduo que ainda em vida daria permissão para usarem seu corpo para tal procedimento depois da morte? São perguntas que serão respondidas somente quando aparecer alguém com coragem o suficiente para fazer essa doação. Sérgio Canavero e Xiaoping Ren, aqueles dois neurocirurgiões citados agorinha, acham que o doador ideal seria realmente alguém que acabou de morrer, vítima de algum trauma na cabeça. Para que tudo ocorra com sucesso, o cadáver deve estar intacto. Já a cabeça teria que ser de um cidadão que possua uma doença degenerativa ou algo do tipo e que deixou o organismo condenado, mas que ainda esteja com a mente funcionando em perfeito estado. Os profissionais afirmaram que na cirurgia com os ratos, o mais complicado foi conciliar o tempo com a precisão. Ao cortar uma cabeça, o intervalo é mínimo para colocá-la em outro ser, já que o cérebro, o olho e outras partes dependem de sangue e oxigênio para continuar funcionando. Para evitar a tal rejeição que citei anteriormente e também fazer com que o sistema nervoso consiga controlar o corpo, a pessoa que fosse passar por esse procedimento deveria ficar em coma induzido por meses. Tudo porque os médicos teriam que conectar a medula espinhal de forma perfeita. Caso isso não ocorra, o cérebro não vai conseguir controlar o seu novo organismo. Para você ter uma ideia, nos testes, os cientistas reataram entre 10 a 15% dos nervos que são os responsáveis pela transmissão dos comandos do cérebro ao restante do corpo. Esse número é baixo e é preciso uma taxa de quase 100% para uma pessoa ter um controle satisfatório ou total da estrutura física. Canavero e Ren afirmam que existe um tipo de cola biológica especial à base de polietileno glicol que conseguiria fazer com que essa conexão fosse realizada com sucesso. Porém, neurocirurgiões ao redor do mundo não acreditam na eficácia desse método. Mas sabe qual foi o maior problema nos experimentos com os ratos? Eles morreram cerca de 36 horas depois da cirurgia. Os cientistas disseram que só queriam testar se era possível transplantar uma cabeça e que o óbito já era esperado. Até então, com o conhecimento que eles possuem, o mesmo aconteceria se uma pessoa fosse submetida ao processo. Os dois neurocirurgiões também não sabem dizer ao certo quais seriam as consequências do procedimento para o doador da cabeça. Iria manter todo o seu desenvolvimento cognitivo intacto? A sua personalidade e os seus gostos seriam os mesmos? Bom, ninguém sabe responder. Mesmo que alguém sobrevivesse ao transplante, as chances do cérebro ficar comprometido, apresentando lesões e impossibilitando a fala, a visão, os movimentos e até a memória. No pior das hipóteses,
o paciente poderia ficar em estado vegetativo. Em 2018, os cientistas Sérgio Canavero e Xiaoping Ren chegaram a fazer um teste de transplante de cabeça com um cadáver humano. Eles classificaram o processo como bem-sucedido e o último passo antes de uma cirurgia real para uma pessoa viva. Agora, eu te faço uma pergunta que nem mesmo a ciência pode responder. E se um dia esse procedimento cirúrgico for realizado com êxito, hein? Quem é o indivíduo que possui a cabeça de um cidadão e o corpo de outro? Se formos pensar com cautela, será que a pessoa é a que tem o corpo, já que as digitais e todos os órgãos, com exceção do membro superior, são os mesmos? Ou se trata do ser cuja cabeça foi transplantada? Ou poderíamos ainda estar falando de um terceiro indivíduo completamente diferente, uma espécie de Frankenstein? Se um dia esse procedimento vai dar certo ou não, eu não sei. Mas tenho certeza que haverá muito debate antes de um transplante de cabeça real acontecer. E você, qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu fico por aqui, nos vemos nos próximos vídeos da Fatos Desconhecidos. Até a próxima, tchau!